É isso mesmo que você leu aí. Um ex-funcionário da Rockstar Games deixou escapar sua participação no jogo, além de vazar alguns conteúdos inéditos do game. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, como vocês devem imaginar, um projeto como o GTA 6 deve ter muita pessoa envolvida no seu desenvolvimento. E é pensando nisso que nessa última semana, alguns usuários do subfórum do Reddit dedicado ao GTA 6 conseguiram encontrar um perfil no LinkedIn de um ex-designer gráfico da Rockstar Games. E galera, ele trabalhou na empresa de 2020 a 2022 e esteve envolvido em projetos como GTA Online, a nova versão do GTA 5 para nova geração, além também do GTA Trilogy, entre outros projetos. Então o cara realmente estava bem envolvido nos jogos da Rockstar Games. Só que o que mais chamou a atenção da comunidade é que ele chegou a mencionar 3 vezes no seu currículo que trabalhou em um projeto chamado GTA 6. Mas vocês querem entender melhor essa história? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, segundo o perfil encontrado lá no LinkedIn do funcionário Seiyan Saha, ele é um ex-funcionário da Rockstar Games que trabalhou na produtora entre julho de 2020 e dezembro de 2022. E segundo informações do seu currículo, ele é um indiano e teria trabalhado no estúdio da Rockstar Games que fica na Índia, em Bangalore. E dá pra ver, rapaziada, que realmente aquele é o currículo oficial do cara, não é algo criado por alguém que quer chamar a atenção e simplesmente colocou ali GTA 6 no seu currículo. Já é um perfil que existe há bastante tempo e que sempre foi atualizado. Então, as informações que estão ali são reais e é o perfil que o cara utiliza para conseguir trabalho na área. Então, mencionar essas informações, os locais que ele trabalhou e até mesmo alguns grandes projetos pode trazer uma chance maior para ele ser contratado. Além disso, segundo informações disponibilizadas pela própria Rockstar Games, um dos estúdios que mais tem funcionários trabalhando ativamente é justamente na Rockstar Índia. Acredito eu que por uma razão de custos, né, deva haver algumas isenções fiscais na Índia que permitem que essas empresas estrangeiras explorem ali a mão de obra com custo reduzido. Então, lá na Rockstar Índia, atualmente é um dos estúdios que mais possuem funcionários da Rockstar Games ativamente. E também no seu currículo, ele revela que trabalhou como design de ícones de itens, objetos de interface de alguns menus, designs de banners, placas de publicidade nos jogos, como aqueles avisos que aparecem lá dos Shark Cards no GTA Online para você comprar, ou então algum novo veículo que saiu que aparece no slide. Era esse tipo de conteúdo que ele fazia dentro dos jogos. Mas não é só isso, ele também revela que trabalhou em alguns conceitos 2D, como por exemplo, ilustrações digitais, placas de veículos, skins de motores de carros e barcos, entre vários outros detalhes. Então vocês param pra pensar aí, né, rapaziada? Nem todo mundo que tá envolvido em um projeto desse, como o do GTA 6, tá trabalhando ali desenvolvendo grandes coisas. A maioria, a grande parte dos funcionários estão distribuídos ali em detalhes do game. Então pode ter um cara que tá fazendo um menu, uma página de internet, e às vezes nem saber que tá fazendo algo relacionado ao GTA 6, mas eu acho que nessa altura do campeonato, né, um jogo tão grande assim, todo mundo que tá trabalhando ali sabe muito bem o que tá fazendo, né? Mas como eu disse, nem todo mundo tá fazendo coisas grandiosas, né? Muitas vezes a galera tá envolvida apenas em pequenos detalhes, mas teve o seu trabalho ali dentro do jogo. Agora, o que fez movimentar todo esse comentário dentro da comunidade é que ele chegou a mencionar ali no currículo o GTA 6 por 3 vezes, ainda mais mencionando que ele desenvolveu cerca de 500 props relacionados ao game. E como vocês devem imaginar aí, todo mundo que trabalhou no GTA 6 deve ter assinado um contrato de NDA, né? Que ele não pode comentar sobre o assunto. Então, por que esse cara teria colocado ali no currículo dele por 3 vezes que ele trabalhou em diversos detalhes do GTA 6? O mais curioso é que depois que essa informação começou a tomar notoriedade lá no Reddit, o cara modificou o seu currículo. Então, se você for lá agora no perfil dele, você não vai encontrar nenhuma dessas informações relacionadas ao GTA 6. O cara deu uma editada. Mas antes disso, estava tudo lá disponível. E óbvio, né, que por tempo suficiente para a comunidade conseguir printar e distribuir essa informação pela internet. Então, por mais que ele editou, tá ali registrado que realmente ele tinha colocado informações do GTA 6 no seu perfil do LinkedIn. Então, é bem possível, né, rapaziada, que embora ele não tá mais trabalhando na Rockstar Games, ele é um ex-funcionário, trabalhou até o ano passado, mas esse NDA dele envolvido ao GTA 6 com certeza deve estar ativo até agora, né? Ele não pode falar nada sobre o assunto, e pode ser que alguém da Rockstar Games, depois que isso começou a repercutir, tenha puxado ali a orelha do cara e ele teve que editar o seu currículo online, né? Até porque, geralmente, esses NDAs são bem severos e a multa deve ser milionária, então melhor apagar mesmo. Então, rapaziada, eu acredito que o cara não colocou aquilo ali pra se vangloriar de alguma forma ou apenas pra chamar a atenção da comunidade. Eu acredito que ele colocou de uma forma inocente, meio que querendo dar mais embasamento
vazamento pro currículo dele, chamar mais atenção profissional, mas no final das contas acabou indo contra as diretrizes da empresa e teve que modificar alguma coisa ali. Mas não acho que foi algo feito de propósito, né? Algo que o cara fez ali na má intenção. E sim apenas para deixar o seu currículo mais interessante, já que pelo visto ele realmente trabalhou no game. Agora, o mais curioso é que nessa descrição em que ele falava do GTA 6 e dos recursos que ele teria feito, ele mencionou que ele teria feito alguns recursos 2D pro GTA 6, incluindo rótulos cenográficos internos e itens como extintor de incêndio, motosserra, quadro elétrico, motor de barco e motor de carro. E baseado nisso, a comunidade já começou a teorizar, né? Um dos itens que ele mencionou foi que ele fez um rótulo de um extintor, que obviamente pode ser apenas um item de decoração do jogo, de acabamento, algum prop. Mas a comunidade já levantou a possibilidade do retorno do extintor de incêndio como uma do jogo, né? Algo que tem no GTA San Andreas, por exemplo, que você pode utilizar o extintor para apagar incêndios ou até mesmo para derrubar os NPCs. Então é algo que acaba sendo efetivo ali, que dá um recurso a mais pro item. Então a comunidade já tá levantando essa hipótese que vai ter o retorno do extintor de incêndio no GTA 6, mas não é só isso não, tá? Outro item mencionado aí por ele que a galera acredita que vai fazer parte do arsenal do GTA 6 é a motosserra, que é um item que apareceu na franquia GTA pela primeira vez no GTA Vice City, né? Então seria um retorno dele agora no universo HD, já que esse item não tá disponível nem no GTA 4, nem no GTA 5. Muita gente acredita, inclusive, que não é possível utilizar a motosserra nesses jogos por uma questão de limitação, ou até mesmo porque a Rockstar Games não queria ter cenas tão explícitas, né, de mutilação ou coisas do tipo. Mas, levando em consideração o que a gente viu lá no Red Dead Redemption 2, que é o jogo mais moderno da empresa, dá pra ver que tem umas cenas bem pesadas. Então, pode ser que a Rockstar Games tenha voltado atrás e possa colocar agora pela primeira vez no universo HD a motosserra como parte do arsenal do jogo. Vale lembrar também, né, rapaziada, que a motosserra no GTA Vice City foi utilizada como uma referência ao filme Scarface, que possui diversas referências dentro do jogo, né? A história tem bastante referências ao filme, então com certeza pode ser também uma maneira da Rockstar Games retornar com essa referência, que já vazou lá nas programações dos vazamentos de setembro de 2022, que tinha alguma coisa relacionada a Scarface. Pode ser que eles refaçam essa referência, né? Coloque a motosserra como uma referência, ou ela de fato pode estar retornando e fazendo parte do arsenal do jogo. Agora, o extintor de incêndio e a motosserra podem estar de volta no GTA 6. E bom, de qualquer forma, não tem como confirmar ainda com 100% de certeza o retorno desses itens. Ele apenas mencionou lá no perfil dele do LinkedIn, como eu falei pra vocês, colocou alguns detalhes que ele teria trabalhado na Rockstar Games, então não dá pra saber qual que vai ser a aplicação no final das contas desses itens. Só sei de uma coisa, rapaziada, o cara foi lá e editou realmente o seu currículo online, tava lá dizendo que ele trabalhou por 3 vezes, né, 3 menções ao GTA 6 e agora não tem mais nada. Outro lance interessante também, que pode confirmar que de fato o cara trabalhou no GTA 6, é que o nome dele tá tanto nos créditos do Red Dead Redemption 2 quanto do GTA 5, aqueles últimos créditos que a Rockstar Games compartilhou com mais de 5 mil funcionários. Pois é, o nome do cara tá lá. Então, meio que mais do que confirmado que ele de fato trabalhou na Rockstar Games, e é bem possível que ele tenha feito alguma coisa ou outra pro GTA 6. Como eu disse, pode não ser nada grande, mas alguma coisa que ele fez vai estar presente dentro do jogo, e é óbvio que quando ele sair vai estar lá os créditos, a gente vai poder confirmar se realmente o cara tava presente ou não, ou se o que ele tá falando aí vai estar dentro do jogo ou não. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que realmente a gente vai ter o retorno da motosserra e do extintor de incêndio no GTA 6? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, estão gostando das novidades dos vazamentos sobre GTA 6, deixa o like pesado pra fortalecer, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, os membros do nosso canal vê os vídeos antes de todo mundo, tem acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir esses benefícios? Clica aqui no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunnyplay você também. E continue nos apoiando também a partir de R$1 no botão valeu e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre agora nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, principalmente lá no meu Instagram e no nosso TikTok, o Sunnyplay Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolham desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!